Veja no ICL Notícias, segunda edição. Jacques Wagner sai ou não sai? Lula espera que senador tome iniciativa de renunciar à liderança do governo. De onde veio esse dinheiro, Jacques? Polícia Federal fará perícia para verificar a origem dos dólares e euros apreendidos em endereços do senador. Golpe nas bets clandestinas. Lula assina decreto que repassa recursos congelados de plataformas ilegais para combater o crime organizado. As teias de Vorcaro. Master movimentou 354 milhões de reais em empréstimos consignados de militares e pensionistas do Exército. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, dia de Jogo do Brasil, mas antes, vamos juntos a mais uma edição do ICL Notícias, segunda edição. Eu abro o programa de hoje conectando o sertão da Paraíba ao N2, enviando um abraço especial para o Pádua e toda a equipe do canal do Paba de Piancó. Essa é mais uma parceria do ICL. E olha que interessante essa história desse projeto. O canal do Paba, ele nasceu em 2021 com uma proposta muito clara de ampliar os espaços de comunicação independente numa região onde muitas vezes o debate público acaba ficando concentrado em poucos veículos. E desde então o canal vem construindo uma atuação importante no Vale do Piancó, entrevistando lideranças, abrindo espaço para diferentes vozes e levando informação para uma região que reúne cerca de 200 mil habitantes. E é justamente isso que a gente gosta de ver. Iniciativas que apostam no jornalismo, na informação e no fortalecimento do debate público. E se você também quiser fazer parte da nossa rede de parcerias, envie um e-mail agora para fazer parte da nossa comunidade. O endereço é retransmissão@icl.com.br. Vamos nessa, vamos aos alertas do INMET. Bota aí na tela, por favor. Vamos lá. Tem potencial perigo de chuvas intensas na região norte, nessas áreas que a gente está vendo aí em amarelo no mapa, nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e também no Pará. No Nordeste também tem esse alerta, tá? Na região do Maranhão e no litoral de Pernambuco, Alagoas e também em Sergipe. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem previsão de chuvas intensas. E atenção, porque toda a região sul e o sul do estado de São Paulo também tem este mesmo alerta. Olha, enquete aberta na sala do N2, no Papo Legal. E a pergunta é a seguinte: Lula deveria se antecipar e afastar Jacques Wagner da liderança do Senado? São duas opções. Sim, a situação é insustentável. 2, a ação deve vir do próprio Jacques. Vote lá na nossa plataforma, que a gente vai trazendo as parciais. E é importante, né? Deixa eu dar boa tarde aqui à Adriana e também ao Chico. É importante também a gente entender como é que a nossa audiência recebeu, né, essa operação da Polícia Federal, que dessa vez bateu no nosso lado, né, Chico? Sim, bateu e acho que tem que ser assim. Polícia Federal tem que ser independente de trabalhar. Só que eu começo a desconfiar, mas é só o começo. Até agora você não teve zero ação em relação a Flávio Bolsonaro, que confessa no áudio veiculado pelo Intercept, não tem nada a ver com a Polícia Federal, não saiu nem um oi, nem aquele... E aí, meu irmão Vorcaro, nada daquilo saiu da Polícia Federal, nem do STF. Então, até agora, o que se sabe sobre Flávio Bolsonaro e a sua irmandade no Banco Master é por conta do belo jornalismo independente do Intercept. Se essa coisa rola mais tempo e não vem nada da Polícia Federal, nem de STF em relação ao Flávio Bolsonaro, eu começo a achar que tem marmelada na parada. É bom que arrume a operação o mais rápido possível, senão vai ficar descompensado. Vai ficar com cheirinho de Lava Jato, só um cheirinho. Espero confiar mais na polícia e que venha, que seja parelho. Investiga aqui, investiga acolá, investiga aqui, investiga acolá. Que vá com todo mundo. Porque se eu sou citado num áudio, citado não, eu faço uma confissão, peguei 61 milhões, de 134 milhões, e eu não sofro nem um arranhão, ninguém vai na minha casa,
Ninguém vai na casa de ninguém para saber onde está esse dinheiro, ninguém vai lá saber se está no fundo do Texas, do advogado do Eduardo Bolsonaro. Então, está desonesto o jogo. Para o jogo ficar parelho e para você ter uma ideia de Polícia Federal realmente independente, você precisa ter operação com o Jacques Wagner, na Bahia, em Brasília, onde ele tiver os relógios dele, tem que ir. E a operação com o Flávio Bolsonaro, com a turma de lá também. Sim. Tudo bem, teve com o Ciro Nogueira. Mas quem confessou recebimento de uma grana desse tamanho não teve nada, então é bom que a Polícia Federal trabalhe de forma equilibrada. Sim, até porque, boa tarde, Dri, o Flávio também não apresentou os orçamentos do filme, né? Ele podia ter se antecipado. Completa um mês hoje, Roberto. Então, ele poderia ter se antecipado e apresentar o orçamento para melhorar um pouquinho ali para o lado dele. Mas não, né? Exatamente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Boa tarde, a audiência do ICL que está aqui com a gente. Eu concordo com o Chico. Eu acho que realmente é isso, né? A gente viu operações contra o senador Ciro Nogueira, agora a gente vê contra o Jacques Wagner, acho que o Chico detalhou bem. Agora, com relação, né, a gente está esperando Flávio Bolsonaro, como bem o Chico levantou, até agora não tem nenhuma investigação, pelo menos que a gente saiba, né? Obviamente que é uma investigação um pouco diferente, porque eles têm que rastrear para onde foi parar esse dinheiro, né? Esses milhões de dólares que o Vorcaro aparentemente mandou para fora do Brasil para bancar esse filme, que a gente não sabe se foi para bancar o filme mesmo, porque afinal de contas o Flávio Bolsonaro, que disse que ia apresentar em um mês o contrato, ainda não apresentou, completando um mês hoje, né? Ele ainda não apresentou o tal do contrato, então a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Mas, por outro lado, o governo Lula está muito devagar com relação às denúncias contra o Jacques Wagner. Considerando a paulada que tomou, né? Considerando que isso já vai ser usado nas eleições, deveria ter afastado imediatamente. Essa história, a gente tem, né, o relacionamento de mais de 40 anos entre o presidente Lula e o senador Jacques Wagner. São amigos, sabemos. O senador Jacques Wagner tem uma enorme importância para o campo progressista, é um dos fundadores do PT, é um quadro importante de um estado muito importante que é a Bahia. A gente tem que levar isso em consideração. A Bahia é um estado que vota majoritariamente hoje no campo progressista, mas as desculpas do Jacques Wagner não colaram. E se é para, né, como diz o presidente Lula sempre, todo mundo tem o direito de se defender, que se defenda então, mas não como líder do governo no Senado. Não pode. Tinha que afastar imediatamente. Essa coisa de esperar a reunião para falar na semana que vem, tá errado. Não pode fazer isso. Já deveria ter afastado, porque aí baixava um pouco a bola. A gente vê que já começaram, a mídia hegemônica já começou a surfar nisso. A capa da Veja, né, dessa sexta-feira chegou a vez do PT. E aí, lembrando aqui, vou lembrar um levantamento que eu vou dar o crédito, porque foi a primeira pessoa que fez esse levantamento foi o Celso Rocha de Barros, do Foro de Teresina, da revista Piauí, que dos 18 entes federativos entre estados e municípios que se meteram ali na falcatrua do Banco Master, que botaram dinheiro de alguma maneira do banco, né, de aposentado, seja lá no que for do Banco Master, 17 são de partidos de direita. O único que não era de direita é justamente a Bahia, né? O governo da Bahia. E aí a gente está vendo agora essa operação contra o Jacques Wagner. Então, provavelmente mais coisas vão aparecer do governo da Bahia. Mas o governo federal não deveria ser tão moroso nesse sentido de manter o Jacques Wagner. Todo mundo tem direito de se explicar, tem direito à dúvida, enfim. Você vai trazer agora mais detalhes, né, do que a polícia está investigando, mas demorou para o próprio Jacques Wagner se afastar. Pois é. E olha, a Adri já respondeu, né, a enquete, ou seja, sim, a situação é insustentável. Agora, eu digo o seguinte, Chico, exatamente por ele ser amigo, exatamente por ser um dos fundadores do PT, exatamente por trabalhar na reeleição do presidente Lula, que ele deveria se retirar. Ah, sim, ele deveria oferecer exatamente por isso.
ali com toda a cordialidade possível para o Lula dizer, olha, eu vou me afastar para pedir investigação séria, porque eu sou inocente, e aí vai para o jogo. Mas olha, cá entre nós, é o líder do governo, tem sido muito fraco, não ajudou nada na hora H lá com o Jorge Messias naquela votação. Muito pelo contrário. contrário. Foi culpado por aquela derrota, depois ele vai dar um abraço ali no Alcolumbre e no Flávio Bolsonaro. Então, é um líder que eu não vi ele abrir a boca contra a jornada 6x1, que é uma bandeira tão nobre para a classe trabalhadora e para o próprio governo. Não deu um pio, ou seja, está defendendo empresário, só o lado dos empresários. Então, é um líder que não tem tido o status de líder. Até um político respeitável da Bahia, foi governador, fez bons mandatos na Bahia, mas, gente, não está honrando a condição de líder do governo, um governo que precisa derrubar a 6x1. Está lá, o governo na mão, comendo na mão do Alcolumbre, o reizinho do Amapá. O governo comendo na mão dele, porque não tem liderança, não tem ninguém para combater no Senado. É isso. Sabe? Então é um líder que também o governo vai perder muita coisa. Não vai perder mesmo. E olha só, gente, a Polícia Federal vai fazer uma perícia sobre os 55 mil dólares e também os 33 mil euros, o equivalente a 482 mil reais, apreendidos em endereços ligados ao líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Isso para verificar a origem dos recursos e analisar se o montante é compatível com a justificativa apresentada por ele. A apuração é do jornal O Globo. O Jacques Wagner, ele afirmou que o dinheiro encontrado é resultado de diárias não utilizadas em missões internacionais oficiais. A perícia, então, vai analisar a numeração da série das cédulas e checar se as notas correspondem às que foram sacadas pelo senador quando fez as viagens oficiais. Dados do portal da Transparência no Senado mostram que Jacques Wagner recebeu quase 337 mil reais em diárias para viagens oficiais, isso entre 2019 e 2026. O Senado informou que as diárias são disponibilizadas aos beneficiários por meio de ordem bancária, com repasse pelo Banco do Brasil, que pode efetuar crédito em conta ou então pagamento em espécie, a critério do interessado. Ou seja, ele teve essa opção, todos têm essa opção. Pelas regras, a restituição dos recursos é exigida apenas quando o deslocamento não ocorre ou quando o beneficiário retorna antes do período inicial previsto. A gente sabe que tem essa questão da grana, mas para mim a questão do apartamento, ela é assim, gritante, Chico. Tudo isso tem que ser feito pela polícia. O que eu digo assim, que é legal que pegue todas as notas também da produtora do Flávio Bolsonaro, tá entendendo? Eu quero que tenha uma isonomia assim na investigação, porque se a polícia está com esse nível de detalhamento em relação ao Jacques Wagner, de anotar o número da cédula, checar, eu acho que tem que ser feito. Mas eu espero, e ninguém sabe se está sendo feito, pelo menos não tem sido noticiado, que a Polícia Federal esteja com o mesmo cuidado. Apetite para fazer. Porque né? se você pegar a grana do Jacques Wagner, considerando que ele é culpado, que a gente nem deve fazer isso, e pega a grana do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro é 10 vezes mais do que qualquer coisa. Sim. E eu não estou vendo, pelo menos não tem visibilidade no noticiário, o cuidado da PF com o caso do filme, com o caso da família Bolsonaro. Eu acho que a polícia tem assim, anotar o número da cédula do Jacques Wagner, correr lá, anotar o número do dólar que chegou lá no Texas ou não, para sustentar o Eduardo Bolsonaro. A partir de agora, eu acho que essas investigações, elas têm que correr de maneira muito parelha e elas têm que correr com muita igualdade. Esquerda e direita. Vai investiga todo mundo e dá ciência, dá publicidade de maneira igual também. Senão vai começar a feder. Senão vai começar a ficar com cheiro de lava-jato. Se o terrivelmente evangélico vai lá e começa a noticiar só em relação ao Jacques Wagner e ao PT da Bahia, e começa a esquecer o filme vai ficando no retrovisor da história e a gente esquece do filme, esquece do fundo perdido lá do Texas, esquece dos 61 milhões recebidos. São 61 milhões que tiveram uma confissão do Flávio Bolsonaro. Sim. Então, eu acho que a partir de agora, a gente que já viveu dias muito complicados com a Lava Jato,
que hoje a gente questiona, e que graças ao mesmo Intercept que agora mostra o Flávio, porque se tivesse sido a Polícia Federal, não tinha mostrado nada do Flávio até agora. Então, até tem essa coincidência histórica de ser o mesmo Intercept da Vaza Jato, ser o Intercept da Vaza Flávio. Então, não é nada demais pedir a já dita independente Polícia Federal do Brasil que tenha cuidado igual com os dois casos, senão vai ficar feio. Não, com certeza. Concordo, e eu acho que, na verdade, eu fiquei um pouco escandalizada, na verdade, com esses valores, né? Porque 55 mil dólares, 33 mil euros, a gente que é jornalista já viajou muito a trabalho, e quando a gente viaja a trabalho, eu acredito que todas as pessoas que viajam ao trabalho, trabalhando para a empresa privada, você leva realmente um dinheiro ali. Tem diária. Tem a diária, você pode até pagar com o seu cartão de crédito e tal, você guarda o dinheiro para depois pagar, trocar pelo cartão de crédito e tal, e você presta contas e devolve o restante. Como é que essas diárias não são devolvidas, gente? E aí eu não estou falando do Jacques Wagner, eu imagino todos os outros, porque tem aí, assim, né, a gente vê um monte de senador, deputado, congressista de direita indo participar de eventos fora do Brasil. Essa gente também recebe essas diárias desse tanto aqui e depois eles não precisam prestar conta das diárias, fica lá com o troco da diária e o troco da diária chega a 50 mil dólares. Não, vamos pensar em 81 senadores. Você está entendendo? Né? Então, assim, acho que eu queria trazer aqui, ensejar, assim, como é que pode isso? E isso vale para a Câmara, para o Senado, vale para todo mundo? Você recebe uma diária dessas e você não presta conta, você fica com o dinheiro na sua casa, com o que sobrar, porque a gente sabe muito bem, a gente que trabalha, né, vai trabalhando, óbvio que você não gasta a diária inteira, você não gasta porque você é convidado para um almoço, ainda em especial essa gente, né, que a gente sabe muito bem que eles viajavam, o Ciro Nogueira, por exemplo, será que o Ciro Nogueira, quando ele viajava, ele ia almoçar com o Vorcar, ia jantar com o Vorcar e ainda recebia a diária do Senado, né? Normalmente é assim, os caras embolsam Exatamente, entendeu? Sim. Então eles embolsavam a diária do Senado, né? Tem mais uma coisa aí, então, de interessante, porque saía para Hugo Mota, Ciro Nogueira, tinha almoço pago pelo Vorcar, é o que a gente sabe, imagina por outros, né? Almoço, jantar pago e tal, e o dinheiro da diária, eles trazem de volta para casa, não precisa prestar contas? É isso? E esse dinheiro, no final das contas, é nosso dinheiro, né? O que leva a gente a crer que não precisa dessa diária. Tem que vetar essa diária. Exatamente. Não está gastando nosso dinheiro à toa. Exatamente. Porque pega a diária em bolsa e vira patrimônio. Exatamente. Se é para virar patrimônio... Ou comprova o uso da diária ou devolve o dinheiro. Devolve. Exatamente. Porque eu, como jornalista, acontecia isso. Eu tinha que... ali, ó, nota fiscal por nota fiscal, né? Para comprovar que tinha o que tinha gasto, o que tinha comido. Se fosse um pastel na feira, pedia para anotar, por favor. O senhor pode anotar aqui que eu comi um pastel na feira? Sim. Porque tem que devolver, né? O ex-ministro Orlando Silva, porque comprou uma tapioca no cartão corporativo. Pagou por uma tapioca, até hoje. Pagou por uma tapioca, perdeu o cargo, entendeu? Foi capa de todos os jornais. Exatamente, por uma tapioca, né? Veja. O Kleber Lourenço, nosso repórter que cobre muito a área de Polícia Federal e faz um belíssimo trabalho aqui no ICL, ele alerta que esse caso também está em análise na Polícia Federal, o lado do Flávio Bolsonaro. Bom saber, né? E tomara que tenhamos novidade, tenhamos notícia desse caso, porque o que eu cobro é aquela história por conta de um trauma jornalístico da Lava Jato. Pô, sim, mas só tem do lado. Que a balança só pende para um lado. Começa a andar meio torto, sabe? Aquele investigador que anda torto, assim, só vai para o lado. Pô, é legal que tenha, né, a cada notícia do Jacques Wagner, também estamos apurando isso. Porque senão a gente vai começar a viver, porque a gente sabe muito bem como é que a mídia hegemônica atuou durante o enfrentamento ao governo Dilma e os governos progressistas anteriores. Sim. Vai começar a chover capa de, olha, o PT, agora o PT, como a gente está vendo esse final de semana, a Veja fazer, entendeu?
Né? E o outro lado sumindo, né? Exatamente, o outro lado sumindo, que é descarado, Não, entendeu? inclusive, é o que o Flávio está fazendo. É o que o Flávio está fazendo. Exatamente isso. Exatamente. Esse é um perigo e por isso esse alerta nosso aqui, né? Muito bom. Olha, aliados do presidente Lula avaliam como insustentável a permanência de Jacques Wagner na liderança do governo, mas ele não deverá ser retirado do cargo. A expectativa é de que a iniciativa parta do próprio senador. Aliados dele, incluindo ministros e integrantes do governo da Bahia, estão nessa articulação para que Wagner saia do governo até segunda-feira. Ontem o Lula telefonou 2 vezes para o senador e os ministros afirmam que esse gesto de solidariedade do presidente não deve ser entendido como uma garantia de manutenção no cargo de líder. Segundo aliados, foi Lula que sugeriu que Wagner concedesse uma entrevista para dar explicações. A gente viu, ele dando entrevista ontem na Band News. Mas dentro do governo, a avaliação é de que elas foram insuficientes e ainda classificaram a entrevista como acima do tom. Chico, na entrevista, dá a impressão pelo tom de Jacques Wagner, de que Lula estava apoiando ele. Ele passa a minha ideia de que continua sendo o galego do Lula, como o Lula chamava ele, meu galego da Bahia e tal. E está tudo em paz, não tem nada anormal, ele dá esse tom. Mas você pega o vice-líder Rogério Correia, você pega o Fernando Haddad, ou seja, nomes importantes dentro do PT, não se dão por satisfeito, a Gleisi também, estão cobrando para que e se o Jacques Wagner fosse um bom entendedor do momento, fizesse uma boa leitura do momento, já tinha pedido o boné. Pede o boné, fica uns dias em casa, cuida da defesa, depois até pode voltar de maneira triunfal. Aliás, afinal é candidato ao Senado pela Bahia, volta de maneira triunfal. Está vendo? Eu tinha razão, vocês me condenaram com antecedência. Mas no cantinho dele, com seus advogados. Não é ainda como líder do governo, que o líder que não lidera. Líder que não lidera não serve para nada. Pois é. Olha, a operação da PF, Dri, contra o senador Jacques Wagner, ela não deve mudar, pelo menos por enquanto, os planos de comunicação de Lula para a campanha eleitoral. Essa apuração é do Lauro Jardim. Eu quero conversar com você sobre isso. Jornal Jardim, do jornal O Globo. O argumento repetido por petistas é de que Jacques Wagner não disputa a presidência da República e que o principal opositor de Lula, o Flávio Bolsonaro, tem provas contra si mesmo por sua relação para lá de próxima, com o irmão Daniel Vorcaro. A estratégia traçada no entorno do presidente, por hora, pelo menos, é de continuar explorando politicamente o envolvimento do 01 com Daniel Vorcaro, com pedidos aí de recursos para o filme Dark Horse, que a gente sabe bem, e também o fato de Flávio ter negado inicialmente a relação com Vorcaro. E aí vai ficar puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Só que são 2 pesos também, Dri, ao meu ver. Um é um candidato à presidência da República que tem um sobrenome chamado Bolsonaro, que é conhecido nacionalmente. Outro é um senador que é muito conhecido no estado da Bahia, mas ele também não tem todo esse apelo nacional. Concordo, Mas vão usar, Só voltando um pouco antes na questão anterior que a gente estava debatendo com o Chico, eu acho que mais do que toda a liderança do PT se manifestando contra, eu acho que o silêncio do Lula também é bastante eloquente. Sim, boa. Bela sacada. Porque o Lula não falou absolutamente nada até agora. Hoje, em Minas Gerais, ele falou do Neymar, tá na pauta, não vou antecipar para não dar spoilers. Ele falou sobre vários temas, mas ele não falou do Jacques Wagner. Então, esse silêncio do presidente Lula também é aquele silêncio eloquente, Não é assim, tipo, opa, o que o Jacques Wagner, não, o Lula tá comigo, não, o Lula tá calado, Não, você foi no ponto, analisar Lula tá o calado. Silêncio do homem. Exatamente, é aquele silêncio que diz bastante coisa. Sobre essa questão, Roberta, o problema é o seguinte, tudo bem, o Jacques Wagner é óbvio, Bom, saiu hoje, dia do jogo do Brasil, ontem, nessa semana do jogo do Brasil, as pessoas estão mais prestando atenção na Copa do Mundo do que em política. Obviamente que o Jacques Wagner não é um candidato a presidente e tal, mas vou voltar.
Veja a capa da revista Veja Agora. Não interessa que o Jacques Wagner não é candidato, é candidato a senador, mas enfim, a reeleição do senador. Sim. Não interessa que é o único representante do campo progressista até agora envolvido com o Banco Master. Não interessa nada disso. O que está na capa é o PT, entendeu? Então, o que vai acontecer é que isso vai ser usado pela extrema-direita. Deve estar, imagina os grupos de WhatsApp da extrema-direita, tá vendo? O PT também está envolvido, né? A mídia hegemônica que costuma fazer essa campanha contra vai usar isso. Claro. Então não adianta. Óbvio que é muito mais grave você ter um candidato, um candidato à presidência como é o Flávio Bolsonaro, com o nome que tem, pedindo dinheiro num áudio como aquele. Aí a gente também tem que lembrar, a campanha não começou ainda, isso também vai ser muito relembrado, usado, acabou a Copa, Flávio, vai continuar sendo cobrado a apresentar o contrato, cadê o contrato, cadê o dinheiro? Mas é isso. Não, tá certo. O que vale no final do dia é a construção da narrativa. Exatamente. E serve muito assim à direita, à extrema-direita, a campanha do Flávio Bolsonaro, eles já estão usando isso para embolar o jogo. Todo mundo nessa, tá todo mundo no mesmo rolo. Exatamente. Ninguém pode falar mais de mim. Então, serve muito. É muito grave nesse sentido. Era um caso que ele começa sendo taxado por um PowerPoint da Globo News como o caso do PT. É feito lá numa cartolina, aquela sujeira toda que foi feita, colando o caso no PT. A realidade mostrou que era o contrário, que era o Flávio Bolsonaro. Agora, com a entrada do PT da Bahia, na narrativa da direita, dá para fazer uma tremenda confusão. Está todo mundo no mesmo rolo. É isso aí. Exatamente. E olha só, o pré-candidato ao governo de São Paulo, o Fernando Haddad, ele defendeu a operação da PF. A gente tem aqui aspas, ele deu uma entrevista ao podcast Critique. Vamos lá, abre aspas. A questão ética na política, você tem que defender que a lei tenha que ser aplicada, independentemente da torcida. Eu torço para a justiça ser feita. Eu vou lamentar se uma pessoa próxima a mim errou. Vou lamentar porque é uma pessoa que eu conhecia e tudo mais. Mas não posso desejar, para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada. A nossa jornalista querida, a Heloísa Vilela, ela conversou por áudio com o vice-líder do governo na Câmara, o Rogério Corrêa. Vamos ver o que ele disse? Wagner tem toda a nossa confiança e fará a sua defesa dessa investigação. A Polícia Federal é livre no governo do presidente Lula para investigar, ela tem autonomia. Isso, portanto, nos diferencia completamente do governo passado de Jair Bolsonaro. O Jacques Wagner, nosso senador, é líder hoje do governo no Senado. Nesse sentido, evidentemente, ficar livre para fazer a defesa e desvencilhar do governo do presidente Lula é para a gente importante. Acho que isso vai ser analisado tanto pelo governo quanto pelo próprio senador. Agora, é preciso ver o que é a gênese desse caso do Master. E eu reafirmo, é o Bolsomaster. O Master nasceu no governo de Jair Bolsonaro, se enriqueceu no governo de Jair Bolsonaro, iniciou um processo de corrupção, faliu, quebrou e permaneceu como Banco Master nas mãos de Vorcado durante todo o governo Bolsonaro e durante toda a gestão do presidente Campos Neto, colocado pelo Bolsonaro no Banco Central. É isso, né? Temos Rogério Corrêa, temos Gleisi Hoffmann, Haddad. Temos Fernando Haddad, né? Nomes importantes aí do PT. Temos a torcida do Corinthians, entendeu? Gente, Aproveita. ainda bem que não é do Flamengo, mas tudo bem. Roberto, Adriano, aproveita o jogo de hoje, no intervalo, manda... Afasta no Exatamente, intervalo. exatamente. Sai ali o Casemiro e o Jacques Wagner no mesmo bolo. É verdade. Sabe? Espero que o Casemiro nem entre em campo. Sai o Paquetá e o Jacques Wagner. Exatamente. O Paquetá também é bom sair. Assim, o presidente Lula está tão lento quanto a seleção brasileira jogando com o Quanto o Marrocos. Casemiro, né? É uma beleza, gente. Na frente da zaga. Enfim. Estamos precisando da agilidade do Japão, entendeu? Do Messi ali nesse momento. Vamos lá. Nem é CR7, é Messi. É Messi. Adri, sextou pra você. Gente, sextou pra mim, vou assistir o Jogo do Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Deixa um beijo pra toda a comunidade do ICL. Vamos lá, né, gente? Quer arriscar um placarzinho pra hoje à noite? Quer arriscar um placarzinho ou não? Não vou arriscar. Tá bom. Não vou arriscar. Vamos lá, vai.
Pelo menos 1-1. 1-1? Não, 2-1. 2-1. 2-1. 2-1 foi o último jogo, né? Melhor assim, Dri, melhor assim. 2-1, 1-1 foi o último jogo. 2-1 tá valendo. Mas ganhando já vai ser muito bom, né? Ó, chegou um palpiteiro bom aqui, ó, da Copa. Ó, chegou. No bolão, eu tô no bolão. O cara tá bem no bolão. E, gente, eu tava assistindo o jogo Austrália e Estados Unidos, tá acabando, os Estados Unidos tá ganhando 2-0. A cena inusitada, o juiz cai no chão e tem que... Sabe aquela cena do jogador que tá com cãibra e o outro vai ajudar? O juizão deitado lá no chão e o jogador da Austrália ajudando o juiz para passar a cãibra. Caramba, não tomou jurubeba. Tomou jurubeba, Chico, e parecia que tava fazendo cera para os Estados Unidos, o juiz. O time da casa, uma cena incrível. É pena que a gente não pode mostrar aqui, porque tem direitos da Copa e tal, mas uma cena que eu nunca tinha visto, assim, do juiz deitado, tô com cãibra, e aí vem o jogador e fica ajudando o juiz. Muito bom. Essa Copa, viu? Olha cada coisa que a gente vê com a bola rolando ou não, né? Bola rolando não. Agora, falando sério, eu tô chegando aqui com uma notícia. O Ciro Nogueira é um dos personagens da direita, né, mais implicados nesse escândalo do Master. Eu vi, vocês estavam comentando do Jacques Wagner, tem várias lideranças pedindo para o Jacques Wagner ser afastado. E é uma pressão muito grande. Agora, o Ciro Nogueira, em compensação, parece que está numa boa, viu? Olha a notícia que chega pelo jornal O Globo, através do colunista Lauro Jardim. Depois de dias tensos, Ciro Nogueira relaxa em Ibiza, tomando uma champanhe. Eles sempre relaxam. Sempre relaxam, cara. Entendeu? Que maravilha. A gente não tem esse direito, mas eles sempre têm. E é Ibiza. Quem tá pagando, hein? Pois é, será que ainda é o Vorcar ou é o dinheiro que sobrou? Quando eu falo disso é porque ele não costuma pagar as suas próprias despesas. É impressionante isso. Podia deixar mais um pouquinho a imagem ali na tela? Ele não tá preocupado, né? Não, pelo não tem jeito. nada. Ele está preocupado porque tem... Olha lá. Vamos lá. Roberta, tem imunidade parlamentar. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Está garantido. Tem mandato até no fim do ano. Bons advogados. Se brincar, é reeleito. Tomara que não, tomara que o povo do Piauí tenha juízo. Mas se brincar, é reeleito. Vai reclamar de quem? Vai para Ibiza mesmo. Você sabe que eu fiquei olhando até na foto e falei, será que é ele mesmo? Que tá de bonezinho ali, a gente fica na dúvida, né? Não é possível, eu na minha ingenuidade aqui de a gente acha que não, de classe média, não deveria fazer, possível, né? Aí o Lauro Jardim está bancando, né, o jornalista, e parece muito o Ciro Nogueira, né? Então, está bancando que é o Ciro Nogueira, um flagrante feito lá numa festa, ele se divertindo, enquanto surgem várias notícias novas essa semana envolvendo os pagamentos, né, do Vorcaro para o Ciro Nogueira. Pelo jeito, ele não está preocupado em explicar coisa. Nada. Vai aproveitar até o final o dinheiro que ele... Nunca aconteceu nada com ele, vai seguir nesse jogo aí. No máximo que pode acontecer é uma prisão domiciliar, numa cobertura, né? Eu acho que no caso dele, nem isso, se viu? acontecer, né? Ele tem muita proteção. Acho que no caso do Ciro Nogueira... Nem isso, Chico. Nem isso. Nem ele, nem com o Flávio Bolsonaro. O que a PF fez em relação ao Flávio Bolsonaro até agora? Essa é uma questão, né? É uma questão muito séria, Sim. porque não fez nada. Aí você vai dizer, não, mas talvez, ou quem sabe, a fonte do Intercept pode ter sido a PF. Mais grave ainda, já tem o material e não divulgou oficialmente. É isso. Olha, gente, vem aí mais um orçamento. Orçamento não. Um lançamento. Falou do dinheiro. Lançamento Falou do dinheiro secreto. dos caras. Aí, falou do dinheiro dos caras. A gente é pobre, a gente já pensa no orçamento. Nossa Senhora, quem me dera tá em Ibiza. Olha só, esse lançamento é fruto de mais uma investigação do jornalismo corajoso e independente do ICL. São 6 episódios em que os nossos jornalistas seguem o rastro do dinheiro em 5 cidades brasileiras, tá? Para revelar denúncias e esquemas do orçamento secreto. Tem um timaço, tá, de reportagem que vai revelar o maior esquema de corrupção deste país. Roda o trailer aí, por favor. 2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. Você dá liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas sim. Quem é essa produtora GoUp? Quem são os sócios do projeto e os produtores reais? Estamos em Ipojuca, em busca de respostas. Nenhuma placa, nenhum funcionário. Segundo os vizinhos, nunca houve empresa aqui. A Caixa Preta está sendo aberta. Eu descobri essa história, eu descobri essas emendas. Estou apurando sobre as denúncias de corrupção envolvendo a cidade. Que é isso? 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. No Brasil das emendas parlamentares,
também se mata por dinheiro. E para calar quem sabe demais. É isso, você viu o timaço aí, né? Lula, que é o nosso Luiz Costa Pinto, Fábio Panunzio, aniversariante do dia de ontem, aliás. Parabéns, parabéns. Hoje pegou day off, nem apresentou o Desperta, tá curtindo aí seu aniversário. Alice Maciel, Manuela Borges e também Amanda Miranda. E Elô Vilela. E Elô Vilela. Então é o seguinte, garanta o seu ingresso agora mesmo para essa estreia que acontece no dia 28 de junho, às 8 horas da noite, tá? O endereço é aquele, que já está aqui na sua tela, icln2.com.br. E além da exibição, você ainda vai conferir um debate ao vivo com Eduardo Moreira, com Elô Vilela, com Lula e também outros convidados, que eu não vou dar esse spoiler não, mas teremos convidados aí para conversar sobre esse assunto que é crucial, fundamental e que tem movimentado e, na verdade, apontado o caminho das eleições, dos eleitos e de quem está concorrendo com apoio, né, com o bondoso apoio do orçamento secreto. Esse orçamento secreto ele é uma grande sacanagem, principalmente em ano de eleição, porque ele desequilibra o jogo. Se eu tenho lá uma luta na minha comunidade e vou concorrer e tenho do outro lado alguém nomeado da lista do Arthur Lira, por exemplo, eu tenho uma tremenda desvantagem. Isso mata a democracia. Totalmente. O cara vem com um caminhão do orçamento secreto contra um líder comunitário. O líder comunitário vai sofrer para conseguir seu mandato de deputado estadual, que seja, entendeu? Então, o orçamento secreto é a maior corrupção desse país em todos os tempos. Porque o próprio nome, né? Orçamento secreto, gente, não deveria ser público, não é o dinheiro público? É uma compra de votos disfarçada. Bem disfarçada, mas não deixa Pouco de ser, disfarçado, eu diria. No passado a gente teve voto de cabresto na República Velha, né? Nós estamos voltando a isso, né? Uma espécie de compra de votos com dinheiro público, né? Total. São 6 episódios, é importante que você assista. Olha só, vamos receber Cris Serra para a gente conversar um pouquinho sobre bets, um assunto bem importante também. Cris, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Roberta, Rodrigo e Chico. Obrigada. Olha, o presidente Lula assinou hoje um decreto para obrigar as instituições financeiras a congelarem recursos de bets ilegais. O anúncio foi feito pelo presidente em vídeo nas redes sociais, ao lado do ministro da Fazenda, o Dario Durigan, e também do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima e Silva. Em coletiva, o Durigan deu mais detalhes e explicou que os recursos das bets ilegais vão ser repassados para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Vamos ver. Então, a nossa perspectiva, claro que garantido o devido processo, o Ministério da Justiça vai avançar com essa avaliação, é que a gente confirme o bloqueio e esse processo, num terceiro passo, vai para a Advocacia Geral da União, que ajuiza uma ação judicial para que haja expropriação dos recursos e os recursos, então, acabarão no Fundo Nacional de Segurança Pública e poderão ser canalizados e utilizados no combate ao crime organizado no país. Cris, queria te ouvir aí sobre esses recursos das bets ilegais e também já queria botar mais um ingrediente aqui, que é o Ministério da Saúde, né, que também deveria fazer parte desse pacote. Afinal de contas, estamos falando de um vício. Roberta, você pode analisar essa questão aí de acordo com aquela metáfora do copo meio cheio, meio vazio. Eu, particularmente, sou contra as bets, todas as bets. Eu acho que elas nem deviam existir, o governo já deveria ter proibido todas elas, né? Mas aí criou-se essa situação que eu considero surreal, né, das bets legalizadas e as bets clandestinas. É claro que o governo precisa fazer alguma coisa contra as bets clandestinas, porque se as bets legalizadas já causam um prejuízo enorme para a sociedade, né, para milhões de pessoas e famílias que têm algum membro daquela família, né, dependente desse vício em apostas, né, é claro que isso por si só é terrível. Agora, bet clandestina realmente, né, é aquela coisa assim, aquelas coisas bem brasileiras, né, bem surreais, né? A bet clandestina está tudo errado, né? Então, o governo
apresenta essa medida, que, claro, é importante, é uma primeira medida, uma tentativa, né, de alguma forma, conter a atuação dessas bets. Mas eu acho que precisa muito mais, sabe? Bom, essas plataformas são, inclusive, do exterior, não tem como todo mundo, né? Então, é claro, vai em cima dos bancos e diz, olha, você tem que congelar esse dinheiro, né? E informar o governo e a gente vai tomar conta disso. Mas, como eu disse no começo, acho que isso não resolve o problema, né? Acho que tudo tinha que ser proibido. E fica, inclusive, essa situação assim, né? Porque aí as bets legalizadas, elas têm até associação que faz lobby junto ao governo, né? Contra as bets clandestinas, entendeu? Como se ambas não fizessem muito mal à saúde das pessoas. Então, assim, como eu disse, para resumir, acho isso tudo surreal, acho que todas deviam ser proibidas. Agora, não posso deixar também, né, de reconhecer que é algum esforço do governo, né, para conter, de alguma forma, esses sites clandestinos. Agora, eu acho que recorro a mais uma metáfora, é enxugar gelo, não resolve o problema. Eu concordo totalmente com a Cris. Reduzir danos, mas você, a médio prazo, a batalha vai continuar sendo perdida, né? Porque famílias que se afundam nas dívidas e tem o componente psicológico, né? Do vício, o componente psíquico, melhor falando, né? Que geram uma excitação, a possibilidade de você fazer a aposta no celular. É instantâneo, então é uma recompensa. Enfim, os psiquiatras e os psicólogos estudam isso, né? É diferente da época dos 13 pontos da loteria, dos 15 pontos. Isso da zebrinha, isso é quase romântico hoje em dia. Porque era uma vez por semana, aí você ia lá, fazia o jogo, durante 10 minutos na semana você conferia se deu o resultado, se não deu. Acabou. Não ficava o tempo todo em busca daquela emoção, daquela dopamina. Hoje é naquela rolagem ali, um cassino na palma da mão. Porque até o futebol, viu, Cris? Eu entro muito em todas as bets para ver qual a visibilidade do futebol, porque o apelo é o futebol. Tá lá o Neymar vendendo... O Neymar foi convocado, um segundo depois ele estava vendendo bet para a geração que o idolatra, para a geração jovens que gostam dele de verdade, sabe? Um horror. Aí quando você entra numa bet dessa, mesmo a que está o tempo inteiro falando do jogo, você entra lá, o jogo é só uma desculpa, tá desse tamanhinho, Brasil e Haiti daqui a pouco. O que tem de lado mesmo é uma tremenda roleta, é o tigrinho lá de boca aberta para pegar o jovem. O futebol é só uma desculpa, é só um chamariz. É o chamariz. O pesado mesmo é a roleta. Sim. E aí talvez tem estatísticas, de cada 100 pessoas, não sei, 5%, 10%, desenvolvem um vício violento. E ninguém ganha. Ninguém ganha nada, porque o algoritmo é para girar e para você perder. E tem gente morrendo, tem uma auditora do TCE da Bahia, a Juliana Pratos, que tem feito uma denúncia contundente nas redes sociais, perdeu o irmão para a Bet, e ela só soube, inclusive, do vício dele quando teve que cuidar do corpo. Então, tá matando gente no Brasil, tá viciando. E eu acho que de imediato tinha que fazer como fizeram com o cigarro, já limar a publicidade imediata, amanhã de manhã. Porque se fez isso com o cigarro, por que não fazer com as bets? Sim. Cigarro demorou muito, 30, 40 anos para você proibir, né? Foi uma coisa que demorou. Primeiro você foi restringindo o uso do cigarro, depois a publicidade, depois só podia de noite, agora não pode em hora nenhuma. Né? É que o lobby é muito grande. Mas o cigarro também tem esse cinismo no final. Tá lá, jogue com responsabilidade. Jogue com responsabilidade. Pô, sacanagem, cara, com as pessoas. Porque, assim, para quem não tem a doença, vai jogar uma vez, ou, enfim. Agora, quem tem Tem propensão, né? Mas não adianta falar jogue com responsabilidade. A pessoa vai se enfiar ali e não vai sair. E olha, minha gente... Não existe... Vai lá, Cris. Não existe isso. Isso é um slogan vazio. É a mesma coisa que dizer para um alcoólatra, beba com moderação. Sabe? Se a pessoa tem a doença da dependência do álcool, da dependência química, né, da dependência aos jogos, né, isso não funciona. E isso é o que o Roberto falou no começo. Isso é um problema de saúde pública. Verdade. E esse dinheiro que vai ser angariado
com essa medida que o governo anunciou, que vai para o Fundo de Segurança Pública, esse dinheiro, sabe, é muito pouco para resolver, inclusive, o que esse dano que o vício do jogo faz nas pessoas vai causar no sistema público de saúde. Porque são pessoas pobres, na maioria das vezes, ou numa situação, enfim, remediada do ponto de vista de poder aquisitivo, e essas pessoas vão buscar ajuda onde? No sistema público de saúde, que já é sobrecarregado, que já não dá conta de atender todo mundo. As pessoas vão bater no SUS, né? E cadê dinheiro para tratar essas pessoas, entende? Então, assim, é uma cadeia, né? Um encadeamento de situações muito cruéis que só levam à desgraça de muitos lares brasileiros. Agora, Cris, olha só, a Juliana Dalpiva encontrou o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, essa semana no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. E ela questionou, né, sobre as investigações da Polícia Federal. Cláudio Castro passou pela Juliana Dalpiva. E aí ela perguntou o seguinte para o Castro, perguntou sobre os aportes de mais de 3 bilhões de reais do Rio Previdência no Banco Master e se ele achava correta a participação dele no jantar com uma degustação de uísque no valor de $1 milhão. Isso aconteceu em Nova York. E aí o Castro negou a relação, né, entre a participação no jantar e um aporte de 80 milhões de reais feito no dia seguinte. Vamos ver o que ele disse. Abre aspas aí, ó. Quando alguém te convida para casa, você não sabe o que a pessoa vai servir. Ele convidou 40 pessoas. Foi todo mundo achando que era. Ninguém imaginou ser uma coisa daquele tamanho. Ninguém imaginou. Cris, vou jogar para você, né, essa fala de Cláudio Castro cara a cara com Juliana Dalpiva. Vê se pode. Eu fico imaginando. Eu queria ver a cena. Eu queria estar no aeroporto e assistir a essa cena. Juliana Dalpiva em ação, o bote e Cláudio Castro. O Cláudio Castro deve ter abaixado a cabeça e falado, nossa, ela me reconheceu, meu Deus do céu. Eu podia ter viajado no jatinho do Vorcado, eu ficava livre dessa repórter. Né? Livre da abordagem de repórteres inconvenientes. Né? Chata! Roberta, você sabe que isso que ele fala para Juliana vai na mesma linha daquele caso que a gente mostrou ontem aqui, do Hugo Mota. Né? O repórter vai atrás dele pedindo uma explicação e ele fica repetindo, não tem ilegalidade lá naquela operação lá de 22 milhões de reais para a empresa da família lá da esposa dele, de uma prima da esposa, etc. A mesma coisa o Cláudio Castro. Então a saída é essa. Eu não sabia o que iam servir. Como se a questão fosse essa, fosse isso. Ou sei lá, o que serviram para aquele pessoal comer ou beber, entende? O fato é que ele não tinha que estar no evento daquele, ele como governador, não tinha que estar no evento daquele com um bandido, né, do quilate do Daniel Vorcaro. E aí ele fica repetindo. Não, mas ele fica dizendo para ela o tempo todo, né, para Juliana, que a data não corresponde, que está errado, que não sei o quê. Então, aquela coisa, as pessoas hoje, sobretudo esses políticos encalacrados, quando se veem diante de um questionamento, eles não têm assim, a menor vergonha, né, de se aferrar a uma frase e ficar repetindo. Vai que alguém acredita, né? Vai que isso vira verdade, sabe? A pessoa mente, acreditando que em algum momento isso possa virar verdade. Então é isso é falta de vergonha na cara desses políticos, né? Que não tendo uma explicação plausível, né? Diz, olha, não, você está enganado. Então, é o jornalista que está enganado, é o jornalista que não entendeu direito, né? É tudo do mesmo naipe, essa turma, né? Cláudio Castro, Hugo Mota, só o Ciro Nogueira, que vocês mostraram aí, né, que não parece nem um pouco preocupado, tá lá relaxando em Ibiza, né? Por quê? Certeza de impunidade.
E esse é o problema, certeza de impunidade dá nisso, nesse tipo de declaração de cara de pau, que não está nem aí, sabe, se tem um jornalista ali investigando ou não alguma coisa. É isso, essas pessoas flagradas hoje em dia nessas situações simplesmente dizem, não, você não entendeu nada, o jornalista é que não entendeu nada. É a naturalização do absurdo. Assim, eu diria que nesse caso tem duas questões, né? Uma é o jantar em si, que foi um luxo, as cifras são milionárias, né? É uma coisa absurda, né? Aquela degustação de uísque, etc, etc. E aí o Cláudio Castro fala, veja bem, eu não sabia o que iam servir lá. Agora, essa cifra absurda do jantar é importante? Mas o mais importante é que, passado o jantar, o Rio Previdência despejou dinheiro no bolso do Vorcaro para salvar o banco. É isso que interessa. Aí é que tá. É isso que interessa. Porque se o Vorcaro quiser gastar dinheiro pagando jantar, ele podia gastar com a namorada dele, com a filha, com o irmão, com um amigo. Agora, ele não está pagando um jantar para um amigo. Ele está pagando um jantar para um político, para um governador, que depois devolve. Muitas vezes. Só que devolve não com o dinheiro dele, Cláudio Castro, com o dinheiro do povo do Rio de Janeiro. Então, o escândalo em si não é o Vorcaro pagar o jantar. O problema não é o menu, né? Não é o menu, exatamente. O problema não é o menu, não é se foi servido camarão ou se foi servido lagosta. O problema é que, servido camarão ou lagosta, passados alguns dias, o Cláudio Castro mandou Rio Previdência despejar dinheiro no cofre do Banco Master, que já estava à beira de quebrar, e todo mundo sabia, quem é do mercado financeiro, que estava aos tropeções. Aí entrou Rio Previdência para tentar salvar, e o Banco de Brasília lá para tentar salvar, falando até em comprar o Master. Então, aí é que está o escândalo maior, e todo mundo sabe. O Cláudio Castro sabe que a gente sabe, mas ele tem que falar alguma coisa lá na hora e sai com essa aí, né, Roberto? Eu só fico imaginando a cara da Juliana Dalpiva quando ela Isso, fala mais, governador. Pode falar, vai falando isso, tá? Estou anotando aqui. Olha só. Ô, Cris, deixa eu repetir contigo, porque a nossa colega, a Vivian Mesquita, ela comentou na coluna dela algumas mensagens do caso Master que se tornaram públicas pelo STF. Entre elas, a seguinte frase: preciso de um avião para as quengas. Essa mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro a um assessor em abril de 2024 e fazia referência a uma organização de uma viagem para Nova York. Em uma outra conversa, um funcionário relata preocupações com a distribuição das mulheres pelos quartos do hotel e ainda menciona ter pensado na privacidade de quem pretendesse, abre aspas, curtir com a florzinha a festa. Fecha aspas, Cris. A coluna da Vivian é muito importante porque ela traz esse olhar sobre o nosso corpo, né? O nosso território, só que a partir do momento em que ele também entra num esquema simplesmente pelo nosso gênero, né? E para fazer parte de uma festa, como se fosse um brinde. E isso é inaceitável. Fora Roberta, outras frentes sobre esse tema. Eu li esse artigo da Vivian, aliás, muito bom, muito bem escrito, muito bem argumentado, e eu acho que ela toca, se ela bota o dedo numa ferida que nos toca, em especial a nós mulheres, que faz todo sentido e que me lembrou imediatamente o caso do Jeffrey Epstein, né, que a gente comentou aqui várias vezes também, onde celebridades, homens do mundo dos negócios, da política, da academia, enfim, né, celebridades masculinas, em geral, frequentavam aqueles endereços do Jeffrey Epstein, por onde circulavam meninas que evidentemente eram menores de idade, né, e que estavam ali à disposição de outros países, né? Uma loucura. Aquela ilha que ele tinha no Caribe, Londres, né? Tem o caso famoso lá do príncipe Andrew, né? Com uma das moças, e enfim, que até escreveu um livro sobre isso. E assim, essas mulheres aparecem nesses casos como elementos decorativos da cena, né, em que os homens são os protagonistas. No caso do Jeffrey Epstein, foi se descobrir, afinal, depois de anos de esquema criminoso, né, que elas eram submetidas a uma situação de violação, de estupro e de violações em geral, né? Tratadas com um enorme desrespeito, como
se estivessem ali, de fato, apenas para servir a esses homens, né? Então, vítimas de um sem número de abusos sexuais e violações. Esse caso do Vorcaro enseja o mesmo tipo de reflexão. Quem traz essas moças? Em que condições? Pelo que se sabe, são estrangeiras, ou pelo menos a maior parte delas, russas, inclusive, é o que parece, né? Tem, inclusive, a solicitação, em algum momento aí, de um tradutor. Então, essas moças sabem o que elas estão vindo fazer exatamente no Brasil. Enfim, elas podem ser conscientemente garotas de programa? Sim, só que é importante entender, a prostituta não deve ser criminalizada, né? O que a lei pune é quem se beneficia do esquema de prostituição, é quem ganha dinheiro com a exploração dessas mulheres, com a exploração do corpo dessas mulheres. Então, é um ponto de vista muito importante que a Vivian traz, porque é um ponto, de fato, negligenciado nessas investigações sobre o esquema do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Esse é um olhar que a polícia precisa trazer, que os investigadores precisam trazer, né, para entender que rede criminosa é essa que alicia essas mulheres, não se sabe como, que as trouxe para o Brasil e sabe lá que situações elas enfrentaram aqui nas mãos deste esquema de aliciamento, que, ao que tudo indica, é um esquema profissional e criminoso de aliciamento. Sim. E olha, falando em direitos das mulheres, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu por unanimidade anular a absolvição do empresário André de Camargo Aranha. Isso no caso envolvendo a influenciadora digital, a Mariana Ferrer. Com a decisão, o caso vai voltar para a primeira instância e vai ser reiniciado. Na sessão, olha que importante, foi decidido que provas em processos por crimes sexuais são nulas se forem usadas em desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, como dignidade e honra. Os ministros concluíram que a audiência em que a influenciadora prestou depoimento, ela foi marcada por essas violações, o que compromete a validade das provas produzidas no processo. Olha, Cris, as imagens desse julgamento, assim, são horríveis, né? As falas do advogado são péssimas. Péssimas, assim. Na primeira instância, né? Da primeira instância, exatamente, né? Depois foi para o STF, não foi para o julgamento. E o Alexandre de Moraes, desculpa te interromper, mas foi interessante, assim, por um lado, mas é repugnante. O Alexandre de Moraes passa no telão lá durante a sessão para os outros juízes todos verem o que eles fizeram com a vítima. Olha o tipo de foto que ela tira. Olha quem é essa mulher. Assim, juro, é uma violência. Super, é a revitimização, acho que é o nome que se dá isso. Revitimização, exatamente. Mas que bom, né, que o STF tomou essa decisão, né, Cris, para os próximos julgamentos que devem pintar por aí. Com certeza. Eu quero lembrar aqui que essa denúncia importantíssima do caso da Ferrer foi feita por uma mulher, uma jornalista mulher, Shirley Alves, da Intercept. Parabéns, eu acho que deve ser uma vitória. A Shirley, que fez essa denúncia, deve se sentir vitoriosa, assim como todas nós mulheres, todas nós. Eu lembro que na época, quando houve a denúncia, na época eu escrevia na Folha de São Paulo, e escrevi um artigo em que eu, claro, relatava, como vocês comentaram aí, as violações, os abusos, as ofensas das quais a Mariana foi vítima na sessão, né, que o Intercept publicou o vídeo, esse que vocês se referiram há pouco, numa sessão, numa situação em que ela deveria ter sido protegida por aquelas autoridades contra o advogado de defesa do estuprador, né? Do advogado, claro que o advogado não pode agir como agiu, mas eu também não me surpreendo que o advogado do estuprador tenha feito aquilo. O que me surpreende e realmente me deixou indignada na época foi a passividade do promotor, do defensor e, sobretudo, do juiz que conduz aquela sessão e que é a autoridade máxima. Permitiu, né? Só interrompeu a sessão quando ela já estava chorando em lágrimas diante das humilhações. Bom, para resumir, eu lembro que escrevi e no final eu dizia: força, Mariana, você não está sozinha. E essa decisão do STF prova isso. Ela não está sozinha. Nós não estamos sozinhas, Roberta, nós mulheres. Embora a gente veja muita coisa errada, a gente ainda precisa avançar em muita coisa, mas essa decisão
é histórica. Muito. A Shirley Alves, que fez a matéria, a repórter, né, e que agora integra a equipe do ICL, como editora aqui do site do ICL Notícias. Parabéns pela matéria que ela fez. E que bom que o STF, a partir dessa matéria, olha a importância do trabalho jornalístico. São as alegrias da nossa profissão, né, Rodrigo? Sim, é uma vitória. Demorou, né? Demorou, mas o STF reverteu a decisão e deu razão a ela. E o Alexandre de Moraes não só reverteu, como deu uma escorraçada no advogado, diz que a atitude dele tinha sido inaceitável e criminosa. Foi a frase do OAB também, né? A OAB também não fez nada. Deixou rolar. E aí tem toda... Quem é esse empresário que teria cometido o abuso sexual? Tem relações que tem amigos na grande mídia. Ele foi protegido de toda forma. Tem né? playboys de alto escalão. De alto escalão, enfim. E aí o Supremo fez muito bem de mandar voltar e julgar de novo, porque o que eles fizeram ali foi abusivo, além de tudo. Foi repugnante, até vendo de novo as cenas. Eu não lembrava mais, depois de tanto tempo, e assisti de novo, e é repugnante. É repugnante. Lembra daquela arma de fogo apreendida em uma blitz do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ah, sim. Na segunda-feira? Trabuco do Jair. Trabuco do Jair. É tornozeleira, é arma, ele é... Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou agora há pouco que a Polícia Civil do Distrito Federal colha o depoimento do ex-presidente, né, no inquérito sobre a arma que foi apreendida. Sobre a arma que foi encontrada, né, com uma pessoa que pertencia à escolta do gabinete, né, de segurança do ex-presidente. O pedido foi feito ao STF, né, ele aconteceu depois que a equipe da escolta, como eu estou contando aqui, pediu à Polícia Civil para intimar, né, o ex-presidente. A pistola registrada no nome do Bolsonaro estava no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional, que atua na atual segurança do ex-presidente. A arma foi apreendida por não estar acompanhada do certificado de registro. A Polícia Civil tinha pedido a Moraes para ouvir Bolsonaro por videoconferência na próxima quarta-feira, mas Moraes determinou que o depoimento seja colhido de forma presencial no condomínio em que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar na tarde da próxima terça-feira. A Polícia Civil não estava conseguindo citar o Jair Bolsonaro. Ele está preso, mas não conseguia entrar lá para fazer a citação, para dizer, o senhor tem que esclarecer que arma é essa. Né? Para quem não se lembra ou não entendeu, é isso mesmo. Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, tinha uma arma. Como é que pode um preso ter uma arma com ele, Chico? Não dá, é esculhambação demais já, demais, né? Então ele vai ter que... O cara já está vendo a Copa, já está na maior mordomia. Ainda tem um trabuco ali na mão, cara. É para quê? Para dar tiro para cima? Vocês sabem o argumento da defesa, né? Qual é? Qual é? Vocês sabem, né? É que na lista de restrições do ministro Alexandre de Moraes não falava nada sobre isso. É, porque é tão normal, né? O preso portar a arma, né? Normal. Não, eu estava aqui brincando, gente, porque assim, só rindo, né, dessas situações assim surreais, é isso que o Chico falou, né? Tão normal o preso, o cara que está condenado a 27 anos por participação numa trama golpista, né? O cara tem uma arma em casa. O trabuco, né? Gente, só o Chico sabe para nos lembrar dessa riqueza do vocabulário português. O famoso transoitão, trabuco, tem vários nomes. Pau de fogo, tem vários nomes. Que caso, né? Então teremos aí ex-presidente dando explicações ao vivo, presencialmente. No tocante ao trabuco? No dia... Ô, Cris... Eu só queria consertar porque estava quebrado. Não, no dia que vai a pessoa da polícia para conferir a tornozeleira, lembram daquele áudio em que ele fica explicando para a moça? Não, eu meti o ferro aí na tornozeleira que eu queria ver o negócio. Imagina que ele não vai falar da arma, entendeu? Eu tentei dar um tiro, mas não saiu a bala. Eu achei melhor mandar consertar o trabalho. Esse cara governou o Brasil. Quer dizer, não governou, mas esteve na presidência. Esteve sentado naquela cadeira. Gente, cada hora que eu lembro disso, juro. Assim... Nossa, eu penso no passado. Exatamente. Vai lá, Cris. Você sabe, eu entendo o que você está falando. Você sabe que até hoje, quando eu penso nisso... Meu cérebro não assimila isso. Eu não assimilei isso até hoje. Eu vou precisar, eu acho que entrar na psicanálise para ver se eu consigo processar. Até hoje eu não assimilei o presidente desse país. Por 4 anos, gente. Meu Deus do céu. Querida Cris, vou te liberar para botar a camiseta amarela do Brasil.
que hoje tem jogo, Cris. Quer arriscar um palpite aqui? Cris vai vestir azul. Vai vestir azul? É. Não tá vestindo amarela não, Cris? Não, Não. não tenho, eu não tenho, porque eu tenho problemas. Da mesma forma como o cérebro destilou o gozo, eu tenho problemas com a camisa amarela, Tá. né? Depois do que aconteceu, então, não tenho. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Claro que eu torço pelo Brasil, mas o jogo é hoje com a Haiti. Eu confesso que o meu coração Tá dividido. está dividido. Eu também. Eu entendo. Eu entendo essa dor. Eu entendo essa dor. Porque o Haiti representa muito pra gente politicamente, assim. A história do Haiti, a revolução, né, tudo que aconteceu, foi um exemplo para o mundo, né, de que sim, é possível. E eu acredito muito nisso. Mas quando a bola rolar, vamos lá, né, Cris? Vamos ver. Dito isso, Brasil 3x0. Dito isso, meu Brasil palpite é Brasil 3x0. 2x0, vai ser 2x0. Dois, Chico, você acha? Não, e aqui, gente, lembrando aqui só um detalhe muito rápido, né? Que a FIFA não sei se proibiu, acho que proibiu o uniforme camisa, deles. sim. Tem a camisa que Com a faz uma bandeira, alusão, Fazia uma alusão à revolução. que é a história do país, sabe? Enfim, por essas e outras, meu coração também bate tum pelo Haiti. Mas vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Bom jogo pra gente, Cris. Valeu, Cris. Beijo pra você. Bom fim de semana. Ainda nos temas da seleção e do patriotismo, que é a seleção, mas assim, só a camisa do Haiti. O Ricardo falou que tem a camisa que a Cris acabou de citar. Ah, proibidona? Não, eu ia falar outra coisa, mas se quiser mostrar a camisa agora, aí, ó, a bandeira da Guerra de Independência do Haiti, né? Sim. Que a FIFA proibiu. Mas eu ia dizer Da história do país, né? Tem a ver com a história do país. Não está fazendo uma política rasteira, uma política grande de uma história. Referência à história, uma luta de independência. Mas eu ia dizer que vocês viram que o New York Times fez um concurso para ver qual era o hino mais bonito da Copa e ganhou o hino brasileiro? Ah, é? Deu, como dizia deu no New York Times. Deu no New York Times. New York Times. O Enfio. O Enfio e também a música do que o Jorge Ben cantava, né? Deu no New York Times. Foi eleito o hino brasileiro, não sei qual foi o critério que eles usaram, mas além da música, porque consideraram que a letra não é uma letra que faz apologia ao enfrentamento a outros países, não é um patriotismo de derrotar os outros, é um patriotismo assim mais light, vamos dizer assim. Entre outras mil, és tu Brasil. Você respeita as outras mil. Samba exaltação ali. Porque você pega o hino da França, a Marselhesa, por exemplo. É uma batalha. Só canhão, porrada. Tiro, vamos pra cima, Los Enfants, né? Tiro, porrada e bomba. E muitos hinos repetem muito essas batalhas, é até legítimo, estão contando suas histórias. E o do Brasil é só aquele sambão, né? Sambão no sentido... Não, digo, é uma poesia... Sambão de exaltação, pronto. É uma poesia no estilo só de exaltação à natureza, as coisas daqui e tal. O Brasil varonil, entre outras mil, és tu Brasil, a pátria amada. De qualidade poética um pouco questionável, mas só levanta a bola. Os gringos gostaram. Então, tá bom. Ficou em primeiro lugar o hino do Brasil, na frente da Marselhesa, que todo mundo acha lindo e tal, né? De fato. Tá bom. Gente, na edição dessa semana da revista Liberta, a gente tem como destaque as pautas bomba aprovadas pelo Senado. A reportagem principal, assinada por César Calejon, Débora Maganha e Luiz Costa Pinto, mostra como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem trabalhado para pautar projetos que podem ter impactos negativos na economia e também criar dificuldades para a campanha do presidente Lula. Nessa edição, você também pode conferir artigos exclusivos do Leandro Demore, tem Jamil Chad, tem Leonardo Boff, Juca Kfouri, João César de Castro Rocha e outros colunistas. Dá uma olhadinha nessa capa, porque o Alcolumbre tá tipo o goleiro vozinha. Não passa uma. Tá fechando o gol. Boa lembrança. O Alcolumbre... Olha lá. Coitado, o vozinha ser comparado com o Alcolumbre, que maldade, Roberto. Não, é porque fecha tudo, Fechou não passa uma pauta. O único 0x0 da Copa foi o vozinha. E o Alcolumbre quer que fique 0x0 contra nós, né? Cara, o que esse rapaz tem feito em relação aos trabalhadores, em relação ao fim da 6x1, que ele não quer que passe de jeito nenhum, é de uma canalice sem tamanho, né? Tomara que fique para a história
como dos maiores canalhas contra a classe trabalhadora no Brasil. Olha que a lista é longa, hein, Chico? É difícil Hashtag escolher, pronto, mas falei, vai entrar para essa lista. Mas a capa ficou ótima, hein? Ficou, a né? capa ficou ele tampando o gol. Excelente. Vozinha que me desculpe, mas faz todo sentido, Faz né? todo Não sentido. tá passando nenhuma pauta aí nessa capa da revista Liberta. Muito boa. Estava olhando aqui de novo no computador. Aqui. Olha só, a gente fala agora sobre política e Copa do Mundo. Estamos todos no clima por aqui. Quem está chegando é o Ismael Unzuzi, fundador do canal África do Jeito que Nunca Viu. Ismael, seja muito bem-vindo ao N2. Já nos preparativos, né? Hoje tem jogo. Já nos preparativos. Bem-vindo. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui na mesa com vocês para a gente poder falar sobre Copa do Mundo e sempre falando que futebol também tem a ver com política, tá tudo misturado num bolo só. Com certeza. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo em relação aos países também africanos que estão na Copa do Mundo. Vamos nessa. Maravilha, seja bem-vindo, Ismael. Seja bem-vindo, com certeza. Muito A gente vai falar obrigado. sobre o Brasil daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero trazer uma notícia que não saiu em nenhum jornal aqui no Brasil. A República Democrática do Congo conquistou um empate importantíssimo contra Portugal, na primeira rodada da Copa. Isso foi na quarta-feira. Mas na terça, o Senado do Congo marcou um gol contra. Presta atenção. Os senadores aprovaram uma proposta que pode viabilizar um terceiro mandato para o presidente do país. A votação aconteceu dias depois de protestos violentos contra a medida na capital Kinshasa. Olha, Ismael, enquanto tudo é festa, é a hora que eles se mobilizam, né? Ou é um grande evento, um empate. Na calada da noite, aqui no Brasil, eles fazem muito isso. Agora, que história é essa de terceiro mandato na República Democrática do Congo? Um país que está num momento difícil há muito tempo, né? Que não está conseguindo resolver suas questões internas. E aí um terceiro mandato cairia bem agora? Exatamente o que está acontecendo nesse exato momento na República Democrática do Congo. Enquanto o país está mobilizado com relação aos jogadores e à Copa do Mundo depois de 52 anos, a política também está se mobilizando nos bastidores para que esse projeto de lei seja aprovado. Na verdade, já foi aprovado pela Assembleia e agora, na véspera do jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo, os senadores também acabaram de aprovar este projeto de lei e agora vai para a sanção do presidente Félix Tshisekedi. O Félix Tshisekedi começou o seu mandato aí, já está no seu segundo mandato, e de acordo com a Constituição da República Democrática do Congo, os presidentes só têm direito a 2 mandatos, e todos eles que passaram cumpriram a lei, cumpriram a Constituição, porém Félix Tshisekedi quer mudar a Constituição, né? Infelizmente, é isso que vem acontecendo em vários outros países africanos que tentam mudar a Constituição para prevalecer, para se perpetuar no poder, né? Então, Félix Tshisekedi, que recentemente fez acordo com os Estados Unidos com relação às minas do país, né? De acordo com o próprio governo congolês, esse acordo visa estabelecer um treinamento com relação aos soldados congoleses no leste da República Democrática do Congo. Sabemos que a República Democrática do Congo está passando por longos anos de conflitos, conflito regional juntamente com Ruanda, e esse acordo com os Unidos visa acabar com esse conflito e também mandar as tropas americanas para o leste da República Democrática do Congo em troca da exploração das terras raras congolesas, já que a República Democrática do Congo, eu sempre digo, é o país mais rico do mundo, né, com relação aos minérios. Diversos minérios estão presentes na República Democrática do Congo. Então, através desses acordos que foram fechados juntamente com os Estados Unidos, Félix Tshisekedi quer se perpetuar. Lembrando que Félix Tshisekedi tem a maioria absoluta no Senado.
Então, isso acaba favorecendo também ele, né? Lembrando que são 108 deputados eleitos, né? Senadores eleitos diretamente, e que é vitalício, normalmente é um ex-presidente. Então, dessa lista, a maior parte dos senadores acabaram apoiando essa medida que se aprovada, claro que ele vai assinar, né? A lei beneficia ele, então, ou seja, vai começar tudo do zero. Ou seja, os 2 anos que ele já está no poder já não contarão e vai começar tudo do zero, e podemos dizer aí mais 15 anos de Félix Tshisekedi na República Democrática do Congo. 15 anos não pode dar certo, né? Não pode. Não tá, por melhor que ele seja, não pode dar certo. Agora, Ismael, você falou como o esporte também é política, as coisas estão juntas. Que gesto bonito da torcida do Congo em homenagem ao Patrice Lumumba, né? Agora no jogo, na Copa em pleno Estados Unidos. Na verdade, essa homenagem começou na Copa Africana das Nações. Sim. O Patrice Lumumba é o grande herói da República Democrática do Congo, sempre foi o grande expoente máximo da política, da história congolesa, né, que vive aí, que viveu anos e anos, que está vivendo anos e anos nessa crise. Lembrando que Patrice Lumumba foi deposto, né, foi tirado do seu cargo, levado por os congoleses, né, a mando das tropas belgas e também da CIA. Ele foi morto, ficou pouco tempo no poder como primeiro-ministro, e Patrice Lumumba foi um nacionalista verdadeiramente dito, e Patrice Lumumba, como grande expoente, é um expoente da esperança congolesa, da história congolesa de todos os tempos. E o Congo, o povo congolês é um povo muito sofrido, né? Então, o povo congolês vê na figura de Patrice Lumumba e também no esporte, lembrando que o Congo é também campeão africano de futebol, né? Então, sempre foi o povo congolês sempre olhou para o esporte um grande escape por todos os problemas que sempre viveu. E Patrice Lumumba sempre acompanhou isso. Sim. E a representação de Patrice Lumumba como uma figura do panafricanismo, mobilizou todo o continente africano, né? Então, por isso que teve essa manchete em todos os lugares, principalmente no continente africano todo, porque Patrice Lumumba, até hoje, é dos principais panafricanistas do continente africano e sempre citado do lado de Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, né? Então, Amílcar Cabral também. Thomas Sankara também. Amílcar Cabral, né? Então, ou seja, Patrice Lumumba é sempre exaltado também. Então, foi um símbolo essa conexão do futebol juntamente com Patrice Lumumba, juntamente com a política, e traz essa esperança que culmina até a Copa do Mundo também. Pois é, pena que, né, o torcedor, né, que faz o Patrice Lumumba, ele tá não doente, pôde, ele teve ebola, e ele não pôde viajar. Não, devido à quarentena, ele não conseguiu viajar. Ele fazia parte, inclusive, da delegação oficial do Congo. Não sei se a gente tem uma foto para viajar. É que ele se veste. Sim, na verdade, ele se veste como Patrice Lumumba. Ele fica estático, né, como Patrice Lumumba. Na verdade, o que acontece? É um gesto, né? A República Democrática do Congo, assim como outros países africanos, estão passando por esse grande boicote, né? Por exemplo, o Senegal teve 70% das solicitações dos seus vistos negados. Uhum. Os torcedores não viajaram, né? A República Democrática do Congo também passa por esse problema, assim como Gana. Se nós olharmos para as arquibancadas,
Nós não vemos os torcedores africanos com aqueles batuques, com aqueles cânticos, com as danças, né? Nós não vimos isso na Copa do Mundo. Por quê? Porque houve mesmo esse boicote perante os torcedores africanos. Não só africanos, mas no geral, né? De todos os continentes. Nós vimos aí, por exemplo, os haitianos tiveram rejeição também, mas com relação à República Democrática do Congo, por causa do surto do Ebola, que, lembrando aqui, não está... O Ebola atua na parte leste da República Democrática do Congo. Assim como o Brasil, a República Democrática do Congo tem um espaço territorial continental, né? Então, ou seja, inclusive eu fiz um dia esses comentários nas redes sociais. Um seguidor falou: não, se tem Ebola, a gente não pode permitir que isso aconteça. Eu respondi dizendo que se em Manaus tem alguma epidemia, a gente não viaja para Porto Alegre. Essa aí é mais ou menos a informação para a gente ter uma ideia de que essa decisão não é pautada com relação à situação sanitária. Inclusive, a OMS não impossibilitou viagens tanto de estrangeiros para a República Democrática do Congo, como também de congoleses para fora do país. Ou seja, não há esse surto, sim, está numa região, ela está controlada naquela região, porém não afeta o país inteiro. Certo. Tá certo. Perfeito. Vamos trazer uma, porque hoje o presidente Lula estava afiado, né? E hoje ele fez uma brincadeira ao comentar a convocação do jogador Neymar para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos ouvir o presidente, porque é muito bom. Quem é que o Brasil tem gol de bola agora? Neymar. O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja... jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. 11 Pelés, né? Assim. Jogador home office, Chico. O Pelé, aliás, o Pelé, Ismael, que parou o Congo, né? Passou o Santos de Pelé, passou pelo Congo. Tem uma ligação aí histórica. Agora, essa do Congo-Brazzaville. Exatamente. Agora o Lula tirou um sarro do Neymar. Eu não sei se isso vai gerar uma reação da parte do outro lado lá, porque o Neymar, né, tem uma posição política e tal. O Lula, nesse caso, não está falando de política, está falando do jogador mesmo, que não foi para o primeiro jogo, não vai para o jogo de hoje, nem viajou, né, para o estádio. E estão dizendo que não vai nem para o terceiro, para o jogo com a Escócia também não vai. Por isso que está sendo chamado de mascote da seleção, né? Mascote ou home office, como disse o Lula, né? Jogar que é bom nada. Agora, o Ismael tem feito um belo trabalho no canal dele. Hoje ele comenta sobre a relação Brasil-Haiti na história, né, Ismael? Dava para você lembrar em resumo aqui quais são essas conexões Brasil-Haiti? Então, as conexões são várias, né? Haiti, uma delas que eu trouxe no vídeo é a relação entre a Revolução Haitiana e a revolta dos malês. Né? Nós sabemos que inclusive, eu estava vendo vocês comentando sobre a camisa do Haiti com relação à Polônia, né? Que os soldados polacos foram enviados para o Haiti, né, a mando de Napoleão Bonaparte, né, mas eles acabam lutando a favor do Haiti. Exato. Né, e até, inclusive, a história haitiana é uma das histórias menos contada no mundo. Né? Por quê? Porque justamente ele não conta uma história de quem venceu, e que normalmente na história quem vence são os colonizador, colonizadores. Né?
Então, como os colonizadores, quem vence a guerra, quem acaba contando a história, e a nossa história é contada do ponto de vista do colonizador, a maior parte das vezes, por isso que a Revolução Haitiana é pouco contada. Mas voltando aqui na conexão, então vimos que a Revolução é a primeira bem-sucedida de ex-escravizados no mundo. Então, essa revolução acaba impactando todo as Américas, também acaba impactando todo mundo, que através da Revolução Haitiana acabou impactando na revolta dos malês, através do que se sucedeu, através também da revolta haitiana também se sucedeu também, por exemplo, o panafricanismo também. Então, ou seja, todos esses acontecimentos foram benéficos para as outras regiões do mundo, né? Então, ou seja, o que trouxe de importante para o Brasil, a Revolução Haitiana, foi que o que se começou a ouvir-se sobre a possibilidade do novo Haiti no Brasil, isso impactou muito a questão de quem controlava os escravizados. Os malês, lembrando que é muçulmano em Yorubá, né? Então, ou seja, eram pessoas negras escravizadas na Bahia, onde tinha uma grande concentração de pessoas negras, de pessoas afrodescendentes. Então, ou seja, essa revolução fez com que as pessoas também buscassem a liberdade, buscassem a independência, e por isso que há uma grande conexão entre Haiti, da Revolução Haitiana, e também a Revolta dos Malês. Sem esquecer também da ajuda brasileira com relação ao terremoto que aconteceu no Haiti. Tem várias outras conexões, e também essa abertura do Brasil em aceitar, em receber os haitianos aqui também no Brasil. Então, é uma conexão muito linda, uma história muito, muito linda do Haiti no mundo. Pena que não é muito conhecida e é pouco valorizada. Pois Maravilha. É por isso que a gente precisa contar as nossas histórias, Ismael, e é isso que a gente está fazendo. Exatamente. Essa revolução fez a terra tremer e acendeu a possibilidade dela também aqui no Brasil e em outros países. Muito obrigada, bom jogo para você. E eu te espero no 3P, que eu já fiz o convite. Logo, logo o Ismael vai participar. Muito obrigado. Do meu videocast. Vai ser muito bacana trocar ideia com você. Valeu. Bom jogo pra gente. Tchau, tchau. Vou trazer o resultado da enquete. Lula deveria se antecipar e afastar Jacques Wagner da liderança? 87% dizem que sim, a situação é insustentável, a gente concorda, e 13% dizem que não. A ação deve vir do próprio Jacques Wagner. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas agora, quem sabe, aproveita o jogo e já manda embora. Aproveita. Nem no intervalo, hein? Já vai no primeiro tempo logo. Olha só, tem um espaço no Papo Legal, falando nele, que é a plataforma do ICL, para uma conversa direta com os nossos jornalistas e analistas. Hoje teve papo com o Bruno Consiglio, lá do ICL Urgente, junto com o Rodrigo. E se você entrar na segunda-feira, às 10h30 da manhã, nessa sala, bate-papo legal com a redação do ICL, você vai encontrar quem? Estaremos lá. Chico e o Sá. 10h30. O Chico e o Sá. Comentando o mundo inteiro, os acontecimentos do final de semana e a perspectiva, do que a gente vai viver nos próximos dias na política. É isso aí, a sala é Papo Legal com a redação do ICL. Você já participou da? Ainda não. Eu também, ainda não fui escalado. Ainda não fui escalada também. Estou esperando o professor me chamar. Vamos lá, a gente está aqui. Muito bem. Estamos no banco, Rodrigo. Vamos, libera, porque Vamos hoje lá. tem jogo? Hoje é Jurubeba com ponche de rum, que eles gostam muito lá no Haiti. Tá bom. Que é leite de coco com rum, evidentemente. Maravilha. Rum. Preparada. Jurubeba para todos. Bom jogo. Vai, Brasil. Minha amarelinha, não sei vocês, mas eu vou botar a minha amarelinha. Eu boto a do Capita. Eu ganhei uma do Capita que eu uso até hoje. Do Capita de 70. 70. Tá. Então é isso. 2-0, 3-0. 2-0. 3-0. Então vamos ver. Na segunda a gente faz aí uma rodada de novo. Beijo pra você, bom jogo e bom final de semana. Em Pojuca,
Pernambuco, número 60, e Pojuca, Pernambuco, número 60, de uma rua sossegada. Simone morava com os pais e dava aulas na cidade mais rica do estado. Ela foi chamada para depor e poderia finalmente esclarecer a rota do dinheiro que sumia. Mas quando chegou o dia, não pôde falar, o delegado não estava lá. Tensa, Simone voltou para casa. Encontrou sua mãe no portão, mas também 2 homens do outro lado da rua. Foi quando ela se virou e perdeu a vida. Essa história que eu encontrei lá mostra um lado da corrupção que não é só notícia, não é só dinheiro, mas uma história de corrupção que ganha um rosto e um nome. Uma história que faz desaparecer vagas em escolas, leitos em hospitais e pessoas que imaginavam um futuro diferente para todo o Brasil. Acompanhe comigo, Heloísa Vilela, essa história de medo e silêncio no documentário especial do ICL chamado Orçamento Secreto. Ele vai ao ar no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Garanta seu ingresso gratuito.